Tinha um simulador de escravidão, um jogo que podia ser, você podia baixar, você podia comprar na loja de aplicativos, é isso? Vamos lá. É isso, Reinaldo. O Google retirou da loja de aplicativos um jogo chamado Simulador de Escravidão. O game simulava pessoas negras que podiam ser castigadas ao longo das partidas. O usuário se colocava na condição de um senhor de escravos. Na dinâmica, é possível escolher duas modalidades de jogo, tirana ou libertadora. Na primeira, a proposta é fazer lucro e impedir fugas e rebeliões dos escravos. Na segunda, lutar pela liberdade e chegar à abolição. Entre as opções disponíveis ao usuário estão a de agredir e torturar o escravo. O jogo foi produzido pela Magnus Games e tinha pouco mais de 1.000 downloads, além de 70 avaliações. Nos comentários, algumas pessoas reclamavam da limitação nas possibilidades de agressão. Dá para falar, olha, isso foi colocado aqui, eu nem sabia. Do jeito que anda o debate em certas áreas, Larissa, alguém dirá, mas olha aí, você podia escolher. Você tinha liberdade de escolha. Ou você fica com a escravidão, ou você fica com o movimento de abolição. Eu não sei, eu vejo aí esse Magnus Games, isso era internacional, só estava no Brasil. Meninos, vê se vocês conseguem alguma coisa a mais aí. É um estúdio independente da Malásia. Estúdio independente da Malásia. Agora, quando isso vai parar? Um troço como esse, numa grande Big Tech, vai dizer o quê? A gente não tem como controlar isso. Então tem de ter um jeito de controlar. O dinheiro que se ganha justifica o cuidado. Não é? Esse tipo de delinquência cresce no mundo. A gente está vendo o caso do Vini Júnior. Infelizmente, certos progressos técnicos não vieram junto com o progresso ético. E como disse Umberto Eco, um pensador italiano, as redes também deram voz não só aos idiotas, como aos criminosos. Momento cultural. Ele falou os idiotas, eu acrescento os criminosos. Está aqui. Isso estava disponível. Por falar em Vini Júnior, o que é que a gente tem aí? Vai lá. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, denunciou os insultos racistas proferidos contra o atacante brasileiro e pediu esforços conjuntos para erradicar essas manifestações no esporte. Em Genebra, ele afirmou que a ONU faz um apelo a todos os eventos esportivos do mundo para enfrentar, combater e prevenir o racismo. Ele ainda afirmou que o novo episódio contra Vinícius Júnior é um lembrete brutal da prevalência do racismo no esporte. O comissário elogiou a postura que ele se referiu como forte do jogador e das autoridades. Ele também destacou as prisões que aconteceram na Espanha. Sim, né? Muito grave. E vamos falar ainda de Brasil. O senador Magno Malta gravou fez ontem um pronunciamento dizendo que ele não tentou falar aquilo que disse, que ele estava fazendo uma analogia. Ele até num dado momento disse: Vini Júnior, quando um branco e um negro se abraçam, a sombra que eles projetam não tem diferença. Parece ser uma construção engenhosa, mas é só uma bobagem. Porque o racismo não está na sombra, o racismo está na vida. A sombra será sempre a sombra. O racismo está no dia a dia, o racismo está na prática. Numa entrevista, o Rodrigo Pacheco se referiu à estupidez que ele disse. E eu vou relembrar, sim, senador, o que foi que o senhor disse. Que eu acho que o senhor deveria ser levado ao Conselho de Ética e ser cassado. Eu sei que não vai acontecer. Mas vamos lembrar um trechinho aí do que disse o Magno Malta, vai. Cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo?
e o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo, ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem, sabe? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela, falava assim, ó, como não tem nada contra branco, e eu ainda como, se tiver. Bom, não há como essa fala não ser aquilo que ela é. Não é? O Rodrigo Pacheco deu uma entrevista ao UOL e ele foi instado a comentar, ele é presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a comentar essa declaração deste Magno Malta. O que foi que falou o Rodrigo Pacheco? Olha, eu sinceramente, eu convivo há pouco com o senador Magno Malta, ele tem as convicções dele, as posições dele, muitas dessas posições que divergem das minhas, né? Mas nós nos respeitamos bastante, ele é até muito respeitoso com os colegas, com a presidência do Senado. Eu precisava muito, Thales, compreender esse contexto dessa fala, ouvi-lo, inclusive, sobre o que ele quis dizer, porque realmente eu me recuso a acreditar que o senador Magno Malta tenha tido uma intenção ao falar isso, de fazer um ato explícito de racismo. Eu não gostaria de associar isso de imediatamente ao senador Magno Malta, mas evidentemente uma fala dessa natureza, que seja com intuito ou que deixe nas entrelinhas qualquer traço de racismo, ela deve ser repudiada. Eu não acho que a intenção tenha sido explícita mesmo, acho que o senhor tem razão. Explícita não foi, porque ele não deve ignorar que é crime. Agora, ele disse o que disse. Diante do que aconteceu com o Vini Júnior, ele perguntou quem é que fala da proteção aos macacos. Isso ele disse. E um jeito que ele viu de combater o racismo é um jogador negro entrar com uma leitoa branca no campo. Delinquência intelectual, delinquência moral, delinquência ética. E, portanto, delinquência política. E isso deveria merecer a devida resposta, a pronta resposta do Senado. Porque, na verdade, o senhor Magno Malta estava ali empenhado em criticar a imprensa. Segundo ele, a imprensa estaria fazendo um mau trabalho. Qual o mau trabalho da imprensa? Dar visibilidade para as manifestações racistas e, portanto, pedir combate e punição. Logo, o senador se coloca do outro lado da linha. E ainda ele diz, se eu fosse um jogador negro, o senhor é negro, não é jogador. Não, isso não lhe impõe obrigação legal de combater o racismo. Mas pergunto se não há aí um imperativo, senador, que também é de natureza ética. Mas isso é com o senhor, né?